A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Vamos à sequência essa leitura bíblica. Faremos a leitura do capítulo 5, continuação do vídeo anterior, versículo 25 em diante. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e ao juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil, ou seja, o último valor da sua dívida, né? O último centavo, na linguagem popular. Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que se atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. Vou fazer uma pausa aqui para fazer um comentário sobre esse versículo. Pessoal, muitas pessoas acham que cometer pecado é só praticar o ato. Não. Aqui, Deus fala muito claramente, Jesus Cristo fala aqui, muito claramente, que se você olhar com um olhar impuro para uma mulher, você já pecou no seu coração. Mas não só para uma mulher. Se você tiver o desejo de fazer coisas erradas, tá certo? Você está com o seu coração sujo. O que quer dizer? A palavra do Senhor fala assim, que a boca fala o que o coração está cheio. Tá certo? Então, se você fica desejando coisas ruins, não é um bom sintoma. Tá certo? Não é um bom sintoma. Por quê? A palavra do Senhor fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, a gente sabe que quando a gente está distante de Deus, o diabo ele pode se aproximar de nós e pode lançar suas setas. Ele coloca esses pensamentos na mente do homem. Pensamento de morte, pensamento de fracasso, pensamento de derrota, pensamento de suicídio. E se você não se cuidar e deixar levar por esses pensamentos, o que acontece? Fatalmente você pode cometer algum destes atos, comprometer a sua salvação ou até pior, morrer no engano, né? E perder a salvação da sua alma. Então, por isso, mais uma vez que eu digo, que é importantíssima a busca do Espírito Santo, porque quando você tem o Espírito Santo, o diabo sabe. E esse tipo de pensamento aqui, tá certo? Não vem sobre a sua mente. O Espírito Santo, ele te ajuda, tá certo? Ele te levanta. Deus, ele levanta o homem. E o diabo faz com que o homem caia. Então é assim que você deve estar. Essas doenças aí da atualidade, tá certo? Não estou dizendo que você não precise ir ao médico. É necessário ir ao médico, se tratar, fazer a sua parte. Mas existem coisas que a medicina não explica. Existem coisas que sabemos, segundo a palavra do Senhor diz, que são coisas espirituais. Então é necessário que você busque a Deus, busque o Espírito Santo, busque a libertação, para que você consiga se livrar deste mal. Pensamentos suicidas, essas doenças da modernidade, depressão, síndrome do pânico, tá certo? Há algumas décadas atrás, ninguém ouvia falar nisso. Então você vê que quanto maior aumenta a iniquidade, quanto maior aumenta a apostasia, mais o homem sofre, tá certo? Por se afastar de Deus. Então, pessoal, isso aqui claramente a gente vê que a nossa mente ela domina sobre todo o nosso corpo. Se os seus olhos forem bons, se os seus pensamentos forem puros, você vai estar se aproximando de Deus. Não estou dizendo que as pessoas são santas, não é isso. Maus pensamentos e problemas todos iremos enfrentar neste planeta. Mas cabe ao Espírito que você vai dar ouvido. Você vai dar ouvido ao Espírito Santo de Deus ou você vai dar ouvido ao espírito de um demônio, de um anjo caído? Então, meu amigo e minha amiga, levante-se, levante a sua cabeça e faça o que é certo. Siga a palavra do Senhor. Se a palavra do Senhor diz para não adulterar, não adultere. Se a palavra do Senhor diz para você reconciliar com seu irmão, reconcilie. Se a palavra do Senhor diz para você perdoar, perdoe. Porque assim você vai estar com a cobertura das bênçãos de Deus. Tá certo? Você estando no pecado, dificilmente a graça vai te alcançar. Agora, claro, a palavra do Senhor fala que onde habitou o pecado, superabundou a graça. Ela está aí, disponível a todos. Então busque enquanto há tempo. Mas há necessidade que o homem dê o primeiro passo. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo seu corpo
seja lançado no inferno. Então aqui, pessoal, ele não está dizendo no sentido real, tá? Para você, por exemplo, você tem um problema com o olhar que você olha para uma mulher ou para um homem e sente atração, aí você vai lá e fura os seus olhos. Não é isso. É mais ou menos assim. Se você tem problemas com imagens pornográficas na internet, o que você vai fazer? Você vai evitar, tá certo? Ficar sozinho, tá certo? Você vai evitar situações que te conduzam ao pecado. Deus te deu inteligência para você também poder reagir, poder sair dessas situações. Por que Jó era um homem reto? Jó era um homem reto porque ele se desviava do mal. É um homem íntegro e reto, ele se desviava do mal. E devemos ser assim, nos desviar do mal. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos seus membros se perca do que seja todo o seu corpo lançado no inferno. Então esse versículo é a mesma coisa. Também foi dito, qualquer um que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer um que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer um que se casar com repudiada, comete adultério. Outro assim ouvistes que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Tá certo, pessoal? Então, Deus ele tem mais prazer em que você obedeça do que no que você sacrifique. Então, se você obedecer à lei dele, pode ter certeza, tá certo, que você vai estar sendo abençoado. Mas o sacrifício também é importante. Se não fosse assim, ele não teria dado o filho dele por amor de nós. Tá certo? O que eu digo como sacrifício? É você largar, tá certo? O desejo e o prazer por essas coisas deste mundo. Tá? Faça um jejum e peça orientação a Deus. Quando você sacrifica a sua carne, você consegue se aproximar de Deus em espiritualidade. Então é necessário sim. E existe um sacrifício de Gênesis e Apocalipse. E eu posso citar vários aqui. Por exemplo, por que Abraão se tornou pai da fé? Porque ele foi capaz de sacrificar um único filho que ele teve na sua velhice, um milagre que aconteceu, e Deus pediu o filho dele, e ele não hesitou, ele ia sacrificar o filho a Deus. Mas Deus estava fazendo um teste apenas no coração dele. E a partir daquele momento, Deus conhecia o coração dele e ele passou a se tornar o pai da fé. E outras histórias bíblicas, você vai ver de Gênesis e Apocalipse, existe subentendida essa palavra sacrifício, onde o homem fez uma ação valorosa que chamou a atenção de Deus, e aquilo ali ele foi justificado perante Deus. Tá certo? Então se atenta a isso, tá? Um lugar que você chegar que te oferecer muita facilidade, suspeite, porque a Bíblia não diz que vai ser fácil. Jesus Cristo diz assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então você tem que levantar a sua cabeça, você tem que fazer a coisa certa, orar ao Senhor, pedir força, por mais difícil que pareça a situação. Então vamos em frente em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Então, pessoal, muito cuidado com a sua língua. Seja reto, seja correto em todo o seu falar e o seu proceder. Assim você vai estar dando bom testemunho, tá certo? E assim você vai estar sendo abençoado. Porque está escrito, ai daqueles que pensam em esconder os seus propósitos do Senhor e dizem consigo mesmo, né? Quem está nos vendo? Hipócrita, né? Ai destes, porque Deus vê todas as coisas. Tá certo, pessoal? Então não se engane. Faça o que é reto perante a Deus. Tá certo? O simples fato, vou dar um exemplo, de você ir na padaria, receber um troco, né, a mais e não falar para o caixa, ali você comete pecado. Tá certo? Porque você viu que estava errado e não devolveu. Querendo ou não, isso também é uma forma de corrupção. Tome cuidado com seus atos, seja reto em todos eles. Mas também, a palavra do Senhor diz que não podemos ser demasiadamente justos, porque a justiça vem de Deus. Ou seja, 8 ou 80, você tem que ser reto.
e fazer aquilo que é possível fazer segundo a sua consciência. Deus conhece a sua consciência. Sabe se você está colocando desculpa naquilo ou se você está sendo sincero. Então, meu amigo e minha amiga, seja sincero com Deus e consigo mesmo. Faça o que é reto. E assim você será abençoado. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistai ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferecer-lhe também a outra. Por que Jesus Cristo disse isso? Porque sua guerra não é contra o seu amigo que está te causando algum mal, a sua amiga que está causando algum mal, ou outra pessoa que está te causando algum mal. É o que está nele, é o espírito que está nele. Então, você precisa não criar atrito com aquilo. Você precisa ser um homem de Deus de verdade, trazer paz. Onde você chega, o reino de Deus tem que chegar com você, com paz. E assim você será abençoado. E como você deve tratar com esse irmão? Ora, se ele te fez algum mal, você deve conversar com esse irmão. Se houver o perdão, bem. Mas se não houver, você fez a sua parte, você foi sincero. Tá certo? E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Pessoal, isso é certo. Ao necessitado, nós devemos dar. Só que hoje em dia, este mundo que a gente vive, temos que tomar cuidado, porque você pode se tornar um alvo de um bandido. Não estou dizendo que você não deve ajudar, não. Você deve ajudar sim. Mas lá na frente, Paulo vai falar que quando você for prestar ajuda para alguém, você tem que conhecer aquela pessoa, você tem que saber o que aquela pessoa está fazendo. Por quê? Não devemos ser pesado a ninguém. Paulo diz que aquele que não quer trabalhar, que também não coma. Mas ora, se um irmão está desempregado, sua obrigação é ajudar aquele irmão. Se um irmão, você vê que ele quer mudança, mas ele não teve oportunidade, ele não conseguiu, tá certo? A sua obrigação é ajudá-lo. Porque assim você vai estar fazendo a vontade de Deus. Quando você ajuda o próximo, você está abençoando a si mesmo. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás os teus inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem e fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu. Ora, o que você faz a mais, né? Se você ora pelo que ora, né? Todos fazem isso. Então, você tem que estar em paz com todos, porque sua guerra não é contra a carne ou sangue, mas sim contra potestades dominadores do mal. Então, fique atento, meu amigo e minha amiga, fique atenta. Mais vale a sua salvação. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Ora, aqui, pessoal, é uma prova clara da palavra de Deus, que está dizendo assim, ó. O sol, ele está para todos. Então, por exemplo, o ímpio, às vezes, ele prospera mais do que quem serve a Deus. Mas por quê? Ele tem mais disposição, ele trabalhou mais. E Deus é justo. Agora, se você que conhece a Deus trabalhar também, dar duro, Deus vai te abençoar em dobro. Agora, o que não pode é você ficar de braços cruzados, clamando a Deus e não fazer a sua parte. Tá certo? Aí Deus não vai te abençoar. É necessário que você faça a sua parte. Existe uma passagem onde Jesus Cristo ele vai ressuscitar Lázaro. E aí, Lázaro já estava sepultado há 4 dias numa tumba e existia uma pedra nessa tumba. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele pediu para Deus remover a pedra? Não, porque era uma ação que o homem tinha que fazer. Você precisa trabalhar, você precisa remover a pedra. E aí, quando o homem removeu a pedra, aí existe uma ação que é o milagre de Deus. E aí, né, Jesus Cristo disse, né, Lázaro, levanta-te. E aí, naquele momento, né, houve o fôlego de vida de novo em Lázaro, tá certo? Deus o ressuscitou, tá certo? Então, pessoal, aqui a gente vê claramente que existem coisas que Deus faz, mas se você for preguiçoso, se você for uma pessoa que não estiver de acordo com os mandamentos de Deus, não há como a bênção dele te alcançar. Você tem que ser reto, você tem que ser justo. Agora, mesmo assim, você foi reto, você foi justo, ficou desempregado, não fique aflito com o seu coração. Deus ele vai te abençoar. Tá certo? Ele vai te dar uma oportunidade. Porque está escrito que eu nunca vi um justo desamparado ser e nem a sua descendência mendigar o pão. Então grave essas palavras, porque é a palavra de Deus. Pois, se amados os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudados unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim?
Sede vós, pois perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Então esse versículo ele fecha, tá certo? O capítulo 5 do livro de Mateus, dizendo que você tem que ser íntegro, você tem que fazer aquilo que é reto, tá certo? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Tá bom, pessoal? Então, marque essas palavras, que essa palavra chegue ao seu coração. E quando, pessoal, estamos aqui, no meu caso, que estou lendo essa Bíblia com vocês, isso está me tocando, isso está servindo para mim também. Porque, na verdade, eu estou sendo usado por Deus para poder falar essas coisas. Tá certo? Porque eu sou mal também. Tá certo? Não mereço nada disso. Mas eu tenho certeza que, pela misericórdia de Deus, tá certo? E nós alcançaremos a graça. Não é pelos nossos méritos, mas é pela misericórdia de Deus. Mas agora, é claro, você tem que fazer a sua parte, tá certo? Você tem que ser justo e reto perante Deus. Então, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até a próxima leitura bíblica. Fiquem todos com Deus.